Sim, muito emocionado, chorei, confesso para os irmãos, porque assim, a gente tem um entendimento do poder de estarmos juntos aqui, mas você não tem ideia da dimensão. Quando você sai da sua casa, irmãos, e vem para cá, você está juntos com os irmãos. Aqui nós reunimos, tiramos um tempo para glorificar, para adorar o Senhor, para que nós possamos expressar aquela, como eu posso dizer, aquele tempo ali de fé que nós temos, e é onde acontece algo. Você já reparou que você chega de um jeito e sai de outro aqui? Quem já percebeu isso? Você chega aqui, entra, de repente você está tão angustiado, triste, preocupado, ansioso, e quando você vai embora você está tão leve, sabe? Porque esse é o poder da comunhão nas nossas vidas. Por isso que nós temos que andar juntos. Você não pode andar sozinho. Não é comunhão, não existe você servir a Deus, sabe como, irmãos? No seu quarto, da sua casa, só com a sua família. Tem pessoas que falam assim: ah, mas a minha família é a minha igreja. Eu sei que a palavra fala 2 ou 3 reunidos, mas eu vou falar uma coisa: a sua família é diferente. Você precisa estar no meio dos irmãos, ouvir os testemunhos, ouvir as necessidades, sabe, ver os testemunhos, ver os encontros, ver criança sendo transformada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pregava muito sobre isso, nas igrejas de Corinto, todas as igrejas que ele passava, ele declarava a comunhão. Vamos ler em Filipenses capítulo 2, verso 1, olha o que diz: portanto, se algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, aqui está falando da igreja, irmãos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Nós vivemos dessa forma, irmão. Nós somos uma igreja que tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Aqui nós não andamos, irmãos, diferente, de falar assim: olha, aqui, igual a pastora Fernanda falou, nós vamos agora realizar o encontro das crianças. Irmãos, eu vejo no rosto de vocês, fala assim: olha que bênção, algo vai acontecer poderoso, né? Vai as crianças, nós vamos levar mais crianças. A igreja abraça, por quê? Porque nós estamos andando no mesmo modo de pensar, desse mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Então nós não podemos pensar de forma errada, porque se nós estamos aqui, irmãos, na direção desse avião, e falar: nós vamos agora, então estamos juntos. Às vezes pode acontecer uma turbulência no meio do caminho, alguma coisa, mas pastor, nós estamos juntos, num só pensar, no mesmo amor, num Espírito só, na mesma pegada, nós estamos juntos. Essa é a igreja, esse é o amor de Deus, e nós temos que pensar e viver dessa forma. Irmãos, não tem como nós andarmos e as pessoas pensar de forma diferente. A palavra fala que nós somos o quê? Um edifício, uma construção. Aqui eu falo que esse prédio aqui foi construído com tijolos, com blocos. Esse bloco aqui, irmãos, cada bloco que você vê é cada um de nós. Mas para essa construção, ela está nesse nível, né, ela está de pé, ela está, né, protegendo de chuva, de sol, de tudo. Ela, para cada tijolo desse, cada bloco desse, ela tem sua, como eu posso dizer a palavra? Ela tem seu lugar. Mas se aquele bloco, ele tirar ele ali e colocar ele no meio aqui, ou que seja lá fora, já não faz sentido. Esse bloco é eu e você. Só faz sentido quando encaixa um no outro. A construção, a obra de Deus avança quando nós encaixamos. Lá aquelas pedras lá no tabernáculo, elas eram lixadas uma na outra, elas saíam riçando uma na outra, até o ponto de encaixar uma na outra. Por isso que nós estamos aqui como igreja, irmãos. É a maior prova de amor que nós possamos falar, é quando você ama seu irmão. Se você consegue amar, perdoar seu irmão, você consegue avançar, é sinal que você está servindo a Deus. Se você não consegue amar seu irmão, a palavra fala que também você não tem o perdão de Deus. A Bíblia fala: se você não perdoa, então você não crê no perdão de Deus. Olha o verso seguinte, olha o verso 3. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade. Aqui, irmãos, não tem ninguém maior ou melhor que ninguém, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Irmãos, não é fácil. Às vezes você vai pensar: como assim, pastor? Chega uma pessoa aqui, vamos imaginar uma pessoa que está lá no mundo, aí de repente você tem que considerar aquela pessoa superior a você, é o que a palavra está dizendo.
Por quê? Porque você tem que chegar nessa pessoa e colocar ela, falar assim: olha, Deus te ama tanto igual me ama. Você não é menor do que eu. O problema é que as pessoas hoje, ela quer se colocar na posição melhor, porque eu tenho 10 anos, que eu tenho curso, eu tenho teologia, eu tenho vários cursos, já fiz CTL, já fiz cursão. E aí é onde que é o problema. As pessoas já chegam e falam assim: olha, é difícil andar ali, que ali só tem pessoas de alto escalão. Irmãos, eu não gosto assim, não está nada de errado, mas quando tem pastor e tem como uma hierarquia que vai avançando, bispo, apóstolo e vai, não tem nada errado disso, irmãos. Mas para mim particularmente falando, essas pessoas parece que dá uma dificuldade de você acessar essas pessoas. Porque quando você imagina um apóstolo, você já imagina que é uma pessoa, né, que está lá em cima, que você tem que passar pelos pastores, pelos líderes e tal, até chegar. Agora que não, nós somos um só. Pastores aqui, eu até acharia que poderia chamar todo mundo de irmão, mas pastor já está ali cuidando do rebanho, entendeu? Mas não tem ninguém maior, melhor, nós somos todos iguais. Olha o verso seguinte: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Aqui tem uma tradução que fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristo, irmãos, ele não fazia acepção de pessoas. Cristo, ele só batia de frente, sabe com quem? Com aqueles fariseus, aqueles homens da lei que se achava que era dono da verdade. Mas quando ele sentava, que ele chegava uma prostituta, uma pessoa que fazia tudo de errado, ele chegava e tratava no mesmo nível, ele conversava. Por que ele fazia isso, irmão? Para mostrar para nós que nós temos que ser da mesma forma. Irmãos, infelizmente, eu já vi pessoas aqui visitando a igreja, e às vezes irmãos nem cumprimentar. Que comunhão é essa? Que igreja é essa? Irmãos, não adianta a gente fazer a maior cruzada missionária, ou que seja, fazer campanha e tudo, trazer muitas pessoas para cá, e de repente chegar aqui e não ter amor de Deus, não ter comunhão, ver e falar assim: nossos irmãos lá parece que assim, eles nem olham na gente, nem cumprimentam. Nós temos que entender que nós somos uma igreja do amor de Deus. Se nós temos esse amor de Deus, nós temos que espalhar esse amor de Deus. Ah, mas eu tenho muito compromisso, eu trabalho demais, é tanta coisa na minha cabeça, irmãos. Isso aí é distração que o diabo põe na sua vida, para falar para você: olha, não vale a pena. Para que você vai atender uma ligação? Para que você vai ligar para uma pessoa que tem 3 finais de semana que não vai na igreja? E aí, irmãos, por que não dá para ser cristão sozinho? Não tem como você ser cristão sozinho, não tem como. Por quê? Como você vai expressar a glória de Deus? Para as paredes lá do seu quarto, da sua casa? Como que você vai expressar o que Deus está fazendo na sua vida, como o Bozano mesmo falou, um coração de gratidão? Não tem como. Por isso que nós vivemos essa igreja, de avançar. Por que não dá para servir a Deus trancado no quarto? Por que precisamos tanto de outras pessoas por perto? Irmãos, nada nessa vida fazemos sozinho, nada. Na sua vida profissional, da mesma forma. Mas hoje eu quero falar como igreja. Não tem como avançarmos aqui, realizar esse culto, falar assim: ó, só o pastor vai resolver o culto. Não vai. Nós precisamos de cada um de vocês. Que a Bíblia fala que nós somos um corpo, cada um tem seu papel, cada um tem seu talento. Tem 2, 3, 4, 5. Mas aquele que tem nós temos que valorizar, não podemos desprezar. Então, por que nós precisamos tanto de outras pessoas por perto? Para que a igreja aconteça, para que nós vamos avançar, para que nós possamos dar as mãos para os irmãos que estão precisando. Aqui quando nós manifestamos: ó, irmãos, está passando dificuldade, de repente chega aquele tanto de coisa, porque nós somos uma igreja com o coração do amor de Cristo. Interessante, estava vendo uma história de 2 bebês gêmeos, né, que nasceu antes da hora. E esses bebês nasceu prematuro, e uma nasceu mais fortinha, 2 meninas, e uma nasceu bem mais raquítica. E os médicos falaram assim: olha, não tem jeito para essa criança menor, ela está muito fraca, muito debilitada. E a primeira criança que nasceu, né, ela nasceu mais forte, mais saudável. E de repente, passado um dia, estava na incubadora, uma que estava mais forte, e a outra estava na outra incubadora. E o médico falou assim: ó, essa criança não passa de hoje, essa mais nova, porque ela está muito debilitada, muito fraquinha, o batimento dela. A enfermeira teve uma estratégia, uma revelação. Ela pegou aquela criança de uma incubadora
e colocou na mesma incubadora da irmã, e colocou elas abraçadinhas uma com a outra, aparelhos, aqueles negócios tudo lá de oxigênio, tudo, mas elas ficaram juntinhas. De repente o coraçãozinho dela começou a disparar, começou a acelerar, e os médicos falaram: está acontecendo algo diferente. Deixaram as duas ali muito tempo, depois permaneceram as duas juntas, até o ponto dessas duas crianças sobreviverem e sair do hospital saudável. O que eu quero dizer com isso? Que essa incubadora é a igreja. Aqui muitas vezes nós precisamos de um abraço dos irmãos, sabia disso? Aqui eu achei interessante também, estava vendo uma pesquisa, acho que é uma pesquisa mesmo, que fala o seguinte: que nós precisamos pelo menos 4 abraços por dia para sobreviver, 8 para manter você de pé, e 12 para crescer. Eu quero te fazer uma pergunta: você já abraçou quantas pessoas hoje? Quantas pessoas você abraçou hoje? Mas você sabia disso, irmãos, que é algo tão importante? Não sei se vocês já repararam, mas eu gosto de estar lá na entrada, quando os irmãos chegam, eu faço questão, os homens, é claro, de abraçar os homens. Porque isso aí, irmãos, isso traz o quê? Uma comunhão. Fala: rapaz, não tem nada com você não, vem cá me abraçar. Por que muitas vezes nós não abraçamos? Não, vai que esse irmão não quer me abraçar. Não tem problema, mas nós precisamos entender que a igreja é como aquela incubadora. Se recebemos um abraço apertado, nós vamos sobreviver todos os dias. Quem vai abraçar daqui para frente, que diga amém. Irmãos, vai abraçar. Abraça, é claro, homem com homem aí, que você tem liberdade. Mulher com mulher é problema, homem com mulher. Estou querendo dizer, irmãos, que mulher abraça as mulheres, porque isso, irmãos, traz o que? Vínculo, traz, sabe, aquelas duas crianças. Eu estou contigo, eu estou com você. Nos Estados Unidos, irmãos, a gente vê que a cultura americana deles lá é bem frio, eles não gostam às vezes nem olhar no seu rosto. E alguns estados aqui do Brasil também é dessa forma. Eu já fiquei, conversei com muitas pessoas, e pessoas falam: não, tem gente que nem olha no rosto da gente, mas nós não somos assim. Nós somos essa pessoa cheia do amor de Deus, então nós vamos avançar. Mas vamos ser sinceros, irmãos, a comunhão, os relacionamentos são a parte mais complicada da igreja, sim ou não? Os relacionamentos, irmãos, não é fácil. Por isso que nós somos provados todo dia. Deixa eu contar outra historinha para vocês. Quem conhece porco espinho aqui? Porco espinho, tem um espinho desse tamanho assim, fica escrito porco espinho, chama. Estava vendo também uma matéria falando que tem uma região que é muito frio, e os porcos espinhos estavam nesse tempo de frio demais. Eles tinham duas escolhas: ou eles tinham que morrer de frio, ou eles tinham que se juntar e machucar um outro, mas porque eles não passariam frio, porque estava tudo junto. Então assim, muitos morriam, muitos machucavam, mas estavam ali junto. A igreja não é diferente. Às vezes, irmão, nós somos machucados, pessoas que não têm sabedoria para falar, pessoas que às vezes é quieto demais, pessoas que às vezes eles não pedem sabedoria e falam. Mas tudo isso, sabe o que chama isso, irmãos? Igreja, para nós sermos provados, para saber se você vai permanecer. Ah, sabe uma coisa, não quer saber de igreja não, é melhor servir a Deus lá na minha casa. Isso que o inimigo acusa todos os dias. Quanto mais você for isolado, irmãos, mais distante de Deus você vai ficar. Primeiro passo, quando a pessoa distancia de Deus, sai da igreja, não quer saber comunhão, aí de repente não consegue ler Bíblia, não consegue orar, não consegue. Irmãos, nesse tempo de pandemia, não funcionou as transmissões. Pelo menos assim que as pessoas que eu conversei, já muita gente, ninguém conseguiu falar assim: olha, é a mesma coisa eu assistir aqui do que estar lá na igreja. Quem concorda comigo aqui? Não é a mesma coisa. Quando você sai da sua casa e vem viver a vida da igreja, irmãos, você recebe algo diferente na sua vida. Por isso que a igreja, irmão, é algo, sabe, poderoso. Sabe, a igreja católica me chama muita atenção, que eles são muito unidos. Irmãos, eles não abrem mão do dia, os católicos mesmo, estou querendo dizer, do dia que está reunidos como igreja. Irmãos, no casamento da Ana Laura mesmo, que é o dia sexta-feira da Paixão, muitas pessoas que nós conhecemos, que são católicos, que estarão reunidos lá na igreja deles, que é um dia especial, eles não abriram mão. Eles falam: eu não posso ir no casamento, abriu mão. Sabe, irmãos, isso aí a gente tem que aprender isso. Agora, quantas pessoas, irmãos, qualquer festividade, coisa, não, hoje não vou na igreja não, sabe, mas você não tem noção do tanto que nós estamos aqui juntos hoje, que o Senhor olha para nós, porque Ele morreu pela igreja, irmãos. Ele morreu pela igreja, nós somos essa construção. Então a palavra fala que
Hebreus capítulo 10, versículo 23. A comunhão não faz pecar, ela só mostra quem você é realmente por dentro. Tem pessoas que falam assim, eu não vou relacionar com fulano de tal não, sabe por quê? Porque depois não vai dar certo, não vai ter problema. Mas na verdade, a palavra fala ao contrário. Vamos ler? Hebreus 10, 23. Diz assim, a minha tradução fala assim, apeguemo-nos com firmeza. Aqui ele fala, mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Verso 24. Importemos uns com os outros. Aqui a palavra no meu aqui fala, consideremos uns aos outros, para quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aqui fala que incentivarmos ao amor. Tem como você incentivar o amor, as boas obras na sua casa, sozinho? Não tem jeito, irmãos. Você sabe que existe uma diferença de desigrejado e a pessoa que é desviado? Existe uma diferença. A pessoa desviada, irmãos, é aquela pessoa que às vezes desviou só da igreja. Às vezes teve um problema com o irmão, não quer saber mais, está lá, mas crê no Senhor Jesus, acredita, essa pessoa está desviada, só que ela não está na vida da igreja. Agora já o desigrejado é aquele que acha que não precisa da igreja, aquele que fala assim, olha, não preciso, eu estou na minha casa, eu tenho minhas orações todos os dias. Esses são os desigrejados, que infelizmente tem muitos assim, é os arrogantes, é aqueles que acham que não precisa de estar reunidos aqui. Infelizmente tem pessoas demais dessa forma, irmãos. Por isso que nós estamos nesses 21 dias ali, orando, para que nós possamos ter esse entendimento, que nós não podemos sair debaixo do favor de Deus. Versículo 25, olha que a palavra de Deus, versículo 25, e não deixemos de nos reunir, como que, irmãos? Como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que aproxima o dia. Irmãos, a gente percebe que cada dia que passa, as igrejas estão avançando, a igreja está rompendo, as igrejas estão alcançando mais vidas, sabe? O grande problema nosso, que muitas vezes nós queremos achar que somos melhores que outras igrejas. Irmãos, cada igreja tem o seu papel, cada igreja tem o seu propósito, e nós temos que aprender isso. Irmão, você pode observar que a maioria das igrejas, ela sempre prevalece, sabe, às vezes passa dificuldade, passa luta, mas é muito difícil fechar uma igreja, porque tem propósito. Por mais que às vezes os líderes, levam a ter direções, às vezes na carne e tudo, mas o Senhor vai lá, trata, conserta, e vai e ganha vidas para Jesus. Às vezes pessoas não permanecem naquele lugar, mas teve seu papel de ganhar vidas para Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o propósito da igreja, irmão, nós não podemos criticar nenhuma igreja, sabe? Tem pessoas às vezes que chegam e falam, pastor, mas é difícil ir para a igreja. Irmãos, não é que é difícil, porque o problema é que você tem que vir aqui para falar assim, eu estou indo lá para adorar o Senhor Jesus. E quando você adora o Senhor Jesus, você vai estar cheio do amor de Deus, e você não vai ter dificuldade de levar esse amor de Deus aos seus irmãos. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quando você fala, eu não amo o irmão, é sinal que você não está com o amor de Deus. Teve uma irmã essa semana, falou para mim assim, pastor, minha paciência acabou. Eu falei, então acabou o amor de Deus também? Porque só vai acabar a paciência, o amor, quando não ter mais amor no seu coração. E quando você tiver o amor de Deus, você não vai desistir das pessoas. Você vai levar, você pode levar um tapa na cara, você vai dar outro. Lá no Antigo Testamento, se levava um tapa na cara, você podia revidar, que a lei permitia isso. Mas nós estamos o quê? Em Cristo. Se nós estamos em Cristo, você leva uma crítica, se você leva uma chalapada de um lado, você dá o outro para bater. Por isso que não é fácil você seguir o Evangelho de Jesus Cristo, da graça, o verdadeiro. Mas nós queremos, todo momento, agir na nossa força. Mas isso não é igreja. Então nós temos sempre que orar, dar direção, sabe, irmãos, dar direção para as pessoas. Tem muitos pastores que acham, não, eu sou o pastor da igreja, eu vou falar o sim, não, casa, não casa, pode, não pode, faz isso, não faz isso. Aqui não tem isso, irmãos. Aqui é o Espírito Santo, é a fé no seu coração que vai te motivar, que vai trazer paz, que é o juiz, e você vai tomar as decisões no Senhor. E aqui eu posso estar junto com você em oração, estando junto, mas a decisão é você que vai tomar. Amém? Então é verdade que Jesus diz que devemos orar no quarto, em secreto. Quem já leu essa palavra aqui, irmãos? Amém? Jesus fala que nós devemos orar no quarto, em secreto. Só que depois a gente tem que sair do quarto, não tem, irmãos?
É aí onde você vai mostrar a sua vida cristã, como que ela é. Por que muitas vezes as pessoas aqui na igreja uma coisa e lá fora outra? Porque não está vivendo o propósito da igreja. Nós não podemos viver dessa forma. Se você lá no seu quarto ora, busca a presença de Deus, sai dali cheio do amor de Deus, você tem que espalhar. É no relacionamento que amadurecemos. Quem foge disso está fugindo do tratamento de Deus. Nós não podemos viver assim. A maioria, irmão, dos mandamentos do Novo Testamento, interessante isso aqui, é sobre como devemos tratar uns aos outros. Você sabia disso? No Novo Testamento nos ensina como você tem que tratar seu irmão. Nós vamos ler aqui daqui a pouquinho, mas antes eu quero só, eu ia até mandar fazer um banner ali, para você entender melhor. Imagina um círculo redondo, e Deus é no meio do círculo. E vamos imaginar que eu e você estamos numa extremidade. Você está de um lado e eu estou de outro, e Deus está no meio. Então quanto mais eu e você aproximar de Deus, mais eu estou aproximando de você. Vocês estão entendendo, irmãos? Então essa é a comunhão. Quando você quer aproximar de Deus, como que você sabe que está aproximando de Deus? Quando você está amando seu irmão, quando você está aproximando dele, quando você está perdoando seu irmão, quando você dá as mãos para ele, quando você ora por ele, quando você preocupa com ele, quando você vê que o irmão não está bem, você vai falar, vou orar com ele, vou aproximar dele, não criticar. Mas o grande problema hoje de muitas pessoas é que é criticar, julgar. Aquela pessoa bem feia que está passando por isso, certeza que fez algo muito errado, mas Deus está tratando. Irmãos, esse não é o papel, isso é uma acusação. Se alguém diz que está perto de Deus, mas longe da igreja, há algo errado. Quanto mais perto de Deus, mais o nosso coração se abre para os irmãos. Você está perto de Deus, você tem que abrir seu coração para os irmãos. Quem está perto aqui de Deus, aqui, diga amém. Glória a Deus. Porque a vida, irmãos, em comunidade é tão importante. Nós temos que entender que os dons mais incríveis, ou a visão mais estratégica do mundo, se você é individualista e não tem comunhão, você está fora da vontade de Deus. Irmãos, por que nós até dizimamos e ofertamos? Isso é o propósito da igreja. Porque muitas vezes fala, não, deixa eu viver o meu mundinho aqui, eu pagar as minhas contas, minha família viver muito bem, fazendo a sua viagem, está tranquilo. Mas quando você dizima e oferta, é a maior expressão de amor, de igreja, que você está ofertando para colaborar, ajudando outras pessoas que precisam. Por isso que a obra avança. Irmãos, a igreja é tão algo, tão assim, que a gente, desde quando nós começamos essa igreja, esse trabalho, Deus tem feito maravilhas. Mas por quê? Nós reunimos aqui e falamos, vamos tomar essa decisão, vamos fazer algo, vamos investir aqui, vamos fazer isso. Esse é o propósito da igreja. Porque muitas vezes eu poderia falar, sabe uma coisa, eu vou resolver, que eu sou o pastor, eu sozinho resolvo, mas não vai funcionar. Agora quando a igreja está junto, está apoiando, irmãos, nós vamos fazer um encontro, vamos ter reunião de homens, estamos juntos, vai ter a conferência das mulheres, está junto. Isso é igreja, por isso que ela cresce, por isso que avança. Agora quando você não faz parte, irmãos, é igual aquela brasa fora do fogo. O que vai acontecer com aquela brasa? Ela vai fumaçar, ela vai morrer. Por quê? Porque está longe, né, da igreja, onde o fogo ali está sempre concentrado. Então nós não podemos sair. Em Atos capítulo 2, versículo 42, quero falar agora sobre a comunhão. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham unidos e tinha tudo em comum. Os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. Irmãos, você é um tijolo que faz parte da construção, ou você é um tijolo fora da parede, um membro fora do corpo, um soldado perdido. Irmãos, um soldado, tem como um soldado só ir para a guerra? Não tem. Tem como só eu ir para a guerra sozinho? Não, eu vou sozinho, não tem como. Por que um soldado vai e vai um batalhão? Porque sempre um soldado vai, às vezes está na linha de frente, tem os outros aqui que estão cobrindo as suas costas, está ali protegendo, e nós somos assim um pelo outro. Qual é a sua reação quando alguém critica o irmão para você? Você é a igreja de defender seu irmão? Ou você é aquele que fala assim, não, pode metralhar? Ou você está protegendo? Ou você está criticando?
Por isso que igreja é aquele que defende o outro. Fala, não, ele faz parte do meu corpo, que se ele estiver passando por isso, eu vou estar orando por ele. Sabe, irmãos, esse é a verdadeira comunhão. Você não faz uma brasa longe do fogo, só vai soltar fumaça até apagar. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja de Atos se reunia diariamente. A regra era clara: quanto menos comunhão, menos vida espiritual de verdade. Então nós temos que perseverar. A palavra fala que nós lemos em Atos 2, perseverar é continuar firme, mesmo com as dificuldades. Tem crente que não persevera, muitas vezes nem para ir para o culto, reunião, célula. Irmãos, a célula é algo poderoso. Eu quero deixar claro, a célula não é a igreja. A célula é a comunhão, compartilhando o partir do pão. Interessante, tem um texto que fala quando o irmão está pecando, você tem que exortar ele. Então quando você exorta ele, você está exortando e não é a igreja. Aí de repente aquele irmão não muda a sua postura, você tem que chamar 2 irmãos para ir juntos, para exortar aquele irmão. Aí de repente não muda, não transforma, não tem a posição, está lá pecando, continuando, e está lá na igreja. Aí sabe o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim: agora você leva esse caso para toda a igreja. Aí é onde que ele fala, agora a igreja vai entrar. Então, irmãos, quando nós oramos, anunciamos algum problema, alguma dificuldade como igreja, vai avançar. Nós só vamos avançar quando você entender o propósito da força, da comunhão da igreja. Se você entender isso, irmão, você não tem ideia. Você é protegido, você é blindado. E agora eu vou entrar aqui na palavra para a gente encerrar. Por que nós vivemos em comunhão? Porque você é a parte da família de Deus. Atos 2:42. Nós lemos 41, agora 42. Atos 2:42. E ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, o partir do pão e as orações. Então nós lemos aqui. Vamos lá, Efésios 2:19. Esse nós lemos. Por que você faz parte da família de Deus? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem é a família de Deus aqui? Quando a palavra fala que nós não somos estrangeiros nem forasteiros, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem. Nós somos concidadãos do céu. É lá nosso CEP definitivo. Aqui nós estamos de passagem. Mas como nós estamos aqui, nós temos que entender que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se você está sozinho, andando sozinho, você não faz parte da família de Deus. Você precisa entender isso, a importância de viver essa comunhão. Olha o verso seguinte, o verso 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, é o que nós vivemos, e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A base nossa é Cristo Jesus, e o fundamento que nós andamos é o que? Nos apóstolos, os profetas, que nós cremos nesse evangelho da graça, do favor de Deus. Olha o verso 21, aí fala o seguinte: no qual todo edifício é ajustado, e cresce para tornar-se o que, irmão? Um templo santo no Senhor. Olha que lindo isso, no qual todo edifício é ajustado. E como que nós somos ajustados? É quando aquela pessoa fala assim: nossa, mas você está tão estranha hoje, você está feia, olha, você está assim comigo. Ou a pessoa critica você, qual é a sua reação? Isso aqui está permitindo que isso aconteça na sua vida, para que você seja ajustado. Qual vai ser seu nível de maturidade? Então, quantas pessoas que possam te criticar, irmão, você já tem que entender: eu estou na construção, estou sendo edificado. Por isso que a Bíblia fala: todo edifício é ajustado e cresce para tornar um santuário santo, um templo no Senhor. Então, o que une você a seus irmãos, naturais, a sua família, a sua casa, é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. Vocês são irmãos porque levam a mesma carga genética da sua família. Aqui, irmão, nós estamos vivendo uma carga genética espiritual. Nós estamos na mesma visão. Por que muitas pessoas falam: pastor, eu posso sentar numa mesa aonde que tem lá bebida, que tem tudo, num boteco, num bar? Não, você é livre, você escolhe. Mas eu quero dizer algo para você: se você sentar ali, os assuntos vão te agradar? Você vai conversar aqueles assuntos que você tem prazer de conversar? Não. Você vai só ter prazer de conversar, irmão, quando você estiver na mesma genética
espiritual, na mesma linguagem, na mesma pegada, sabe, irmãos? É você, vou para uma igreja tal visitar, às vezes você pode até visitar, mas de repente, se você entender a nossa visão, a forma que nós andamos, você vai ficar perdido. Não que lá está errado, irmãos, estou querendo dizer que nós temos as nossas estratégias, nossa doutrina da fé. Por isso que o mesmo se aplica à igreja. Somos uma família não porque cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque compartilhamos a mesma vida que vem de Cristo. Temos a mesma carga genética e espiritual. Somos filhos de Deus. O que é mais precioso é que quando encontramos outros com essa mesma natureza espiritual, imediatamente nós nos identificamos com Ele. Irmãos, então quantas vezes você tem prazer de sentar com a pessoa e você conversa horas? Porque você está tendo a mesma genética. Então quando nós andamos, misturamos, nós vamos, avançamos. Isso também nos fala de um mesmo tipo de vida. É igual um exemplo que eu dar para vocês. Você já viu o exemplo, um rato andar com um elefante? Elefante anda com elefante. Você já viu um exemplo, sempre um cachorro sempre anda numa manada de cachorro, não é verdade? Gato com gato. Assim somos nós. Se nós temos essa comunhão, nós temos essa visão, nós andamos juntos, na mesma estratégia, porque nós temos a mesma visão espiritual, a mesma genética. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então você faz parte, você precisa de uma família espiritual. Ninguém cresce sozinho. Repita comigo, ninguém cresce sozinho. Assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, você também precisa de irmãos e pais espirituais para crescer em Deus. Negligenciar isso trará prejuízo a você. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. É igual, eu tenho minha supervisão, tenho os pastores, eu tenho as pessoas que têm uma estrutura, podemos dizer, de conhecimento muito maior que o meu, e eu aproximo deles para aprender com eles. Da mesma forma, quando uma pessoa chega aqui hoje, ele precisa entender e ter a humildade para falar assim: eu quero aprender, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero saber o trilho da palavra de vida, o que eu preciso fazer. Isso é humildade. Daí que onde vai avançar, vai crescer. Por isso que a pessoa não adianta chegar e falar assim: eu sei tudo, eu já li a Bíblia 300 vezes, mas não adianta, irmãos. Se não andar misturado com os irmãos, juntos, não vai ter a mesma identidade, não vai ter a mesma pegada, sabe, irmãos? Então a igreja, onde as pessoas apenas vão o quê? Fazer campanhas e buscar uma bênção. Não é errado, mas isso não é ser igreja. Ser igreja é você participar, é você estar junto, sabe, irmãos? Vamos fazer isso, vamos fazer um mutirão, vamos fazer o encontro, vamos participar desse mover, vamos arrecadar roupa de frio, vamos. Isso é igreja. Agora vamos juntar aqui, irmão, vamos ofertar na vida das pessoas, vamos ofertar na vida. Então não adianta, você quer avançar, crescer, você precisa fazer parte dessa comunhão da igreja do Senhor Jesus, amém? Para crescer você precisa ter compromisso e relacionamento com Deus, e a única forma de tê-lo é através do seu corpo, a igreja. Outro ponto, a comunhão é proteção espiritual. Sabe que vocês são protegidos espiritualmente? Irmãos, você não tem ideia, só nós estarmos aqui como igreja, tem tantos livramentos. Irmão, quantas pessoas que eu conheço, quando a pessoa fala: não, sabe, eu não quero saber de igreja, e sai, e vai viver aí. De repente aparece problema, luta, dificuldade. Por quê? Porque saiu debaixo do favor de Deus. Eu sempre falo que a igreja é você andar debaixo do favor de Deus. Aqui está o poder de Deus e você está debaixo dele. Nós estamos debaixo desse mover de Deus. O que acontece com uma brasa para o fogo? Se ela estiver distante, ela vai morrer. Como eu falei para os irmãos, uma brasa fora do fogo ali, ela vai morrer. Uma brasa que está longe da igreja, que essa brasa somos nós, você vai enfraquecer. Toda vez que nós reunimos aqui, irmãos, estamos nos aquecendo. Um simples abraço de irmão já está aquecendo o nosso espírito. A palavra enche o nosso coração de fé, está no culto, nos protege dos ataques malignos. Só de você estar aqui hoje, irmão, você não tem ideia, tanto que Deus está te abençoando e livrando você de todo mal, porque você está debaixo do favor de Deus. Você é essa brasa que não quer ficar fora do fogo, amém, irmãos? Eclesiastes capítulo 4 verso 9, enquanto eu abro ali: qual soldado vai à guerra sozinho?
Na batalha, nós sempre protegemos a retaguarda um do outro. A comunhão é a sua segurança. Eclesiastes 4:9 diz assim, é melhor serem dois do que um. Agora imagina vários, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Agora imagina de 50, 100, 200, 1000 pessoas. Por isso que a palavra fala, é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Verso 10. O verso 10 diz assim: se caírem, um levantará o outro, mas o pobre do homem que cai e não tem quem levante. Então, se você cai lá no seu quarto sozinho, está passando luta, como que você vai avançar? Às vezes tem pessoas que passam problemas sozinho. Irmão, não faça isso não. Aqui nós somos uma igreja que não vai te criticar, nós estamos aqui para ajudar, porque esse é o amor de Deus. E quando um sofre, não passa dificuldade, o corpo, a palavra fala, o corpo sofre também, porque nós queremos avançar. Olha o verso 11. Aqui nós lemos esse texto muito para casais, mas aqui fala da noiva. Se dois dormirem juntos, vão manter aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Verso 12. Um homem sozinho, irmãos, pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós estamos no mesmo, o cordão de 3 dobras aqui não é muito mais, mas Cristo sempre, o principal cordão, é o que nunca vai arrebentar. Por isso nós estamos nele, por isso nós estamos nessa videira. A videira é quem, irmãos? Cristo. A Bíblia fala que quem é o cabeça da igreja? Não é Cristo? Então nós somos quem? A videira ligado no Cristo, no corpo de Cristo. E nós somos o que, irmãos? Essa videira. Nós temos que estar ligado. Mas você imagina ali um ramo criticando o outro, aquele não vai dar fruto, não vai dar fruto, ele não vai prosperar. Como é que vai romper? Se nós estamos na mesma árvore, se nós estamos numa mesma videira, nós temos que incentivar. Você vai vencer, eu estou contigo. Olha, glória a Deus, você comprou seu carro, glória a Deus, você vai casar, aleluia, você comprou isso, você adquiriu, você prosperou, está avançando. Mas tem quantas pessoas, irmãos, que não alegra a cabeça do irmão? Misericórdia. Quantas pessoas? Outro ponto, a comunhão traz a presença de Deus. A unção que se manifesta na comunhão é maior do que a unção individual. Mateus 18, versículo 19. Mateus 18, verso 19, que chamar os irmãos do louvor aqui. Mateus 18, verso 19, diz o seguinte: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o que pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás nos céus. Olha o verso 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que não fala uma pessoa só? Porque não dá para a gente andar sozinho. Você precisa do irmão, tanto para crescer, para romper. Então, de certa forma, estar fora da comunhão é o mesmo estar distante da presença do Senhor. Outro ponto, o poder é liberado na comunhão, como nós lemos. O poder é liberado na comunhão. Por que é liberado na comunhão? Porque nós estamos concordando a respeito de alguma coisa. É como dizer, nós estamos orando para que o mover aconteça no encontro. Um exemplo, eu quero, vou apresentar para os irmãos para nós fazer uma cobertura aqui, porque está chegando o tempo de chuva, e nós queremos que as crianças ali tenham o espaço delas ali à vontade, sem molhar. Então o que vai acontecer? Eu vou conversar com os irmãos, e nós vamos orar, e Deus vai mandar recurso, e as coisas vão fluírem. Isso é o quê? Porque nós estamos 2 ou 3 no mesmo propósito, e nós queremos, a obra de Deus é assim, a vida nossa é assim. Por isso que você não pode tomar uma decisão sozinho. Sempre que você for fazer algo, chama alguém, 2 ou 3 é o ideal, mas se tiver mais, que ora com esse propósito. Isso faz parte da igreja. Certas orações, irmãos, só serão atendidas se orarmos juntos, em concordância, em comunhão. Tem aquelas, é claro, que você pode orar no seu individual, no seu quarto, que Deus vai falar com você. Mas as maiores bênçãos da sua vida, presta atenção que eu vou falar, as maiores bênçãos, os milagres, ao grande, ela vai acontecer quando você estiver no meio da igreja, no mesmo propósito, orando. Então Jesus diz que é preciso haver concordância. Se com a concordância de 2 acontece, irmãos, imagina de milhares, concordando a cada semana, certamente o Senhor liberará o quê? A sua palavra de vitória. Se nós estamos aqui hoje concordando, irmãos, nós estamos o quê? O poder está sendo liberado, as bênçãos, porque nós estamos aqui.
Quando eu falo para vocês aqui, irmãos, a sua semana será uma bênção. Você é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Você pode tomar posse. Por quê? Nós estamos aqui como igreja lançando. E você, eu creio nessa palavra. E outro ponto, a comunhão manifesta o amor de Deus. João 17. João 17 diz assim no versículo 20, Jesus ora, sabe para quem, irmãos? Para os crentes. Olha que interessante esse texto. Então Jesus falando, a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Verso 21, a mensagem que nós estamos ouvindo, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Eles quem, irmãos? Está falando de quem? Da igreja. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, até o 23, diz assim, dê-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um corpo só em Cristo, como nós somos um. Verso 23, diz assim, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Olha que poder de Deus, irmão. Isso aqui é a igreja. Aqui ele está falando assim, olha, ele está lá ligado ao Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele está falando assim, ó, vamos levar a igreja que são um só, porque ele está ligado em mim, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, o mundo somente crerá em Jesus, irmãos, se vivermos uma vida de comunhão e unidade. Deixa eu falar para vocês aqui, para nós encerrarmos. Você sabe que muitas pessoas vêm para a igreja, às vezes não converte a Cristo, ele converte a você primeiro, sabia? Porque vai depender muito do seu relacionamento, da sua paciência. Aquele convite que você faz, ó, meu irmão, lá do seu trabalho, quero te convidar a você participar nas nossas reuniões, aos domingos. Aí de repente você conquistou o coração daquela pessoa, aquela pessoa converteu a você, porque você foi um instrumento de Deus, aquela pessoa até mesmo chorou, às vezes você orou com aquela pessoa, então aquela pessoa converteu a você primeiro. Aí quando você traz ela aqui, que ela senta nesse lugar, ela é convertida a Cristo. Só para vocês entenderem o poder da comunhão. Irmãos, quantas vezes eu já critiquei pessoas que é crente de banco, há muito tempo atrás. Hoje, quando a pessoa chega em mim e fala, olha pastor, eu quero andar na igreja, eu não quero ser o crente de banco. Aí eu pego e falo assim, ó, mas aqui nós queremos que a pessoa chegue aqui e seja crente de banco. Então, como assim? Porque primeiro a pessoa é crente de banco, para que ela possa depois ela andar, ela levantar e ela fazer as obras. Mas quando a pessoa senta nessa cadeira, que ouve a palavra de Cristo, ela é transformada, que ela ouve a palavra da graça, o Senhor entra na vida dela e todas as áreas serão transformadas. Aí de repente ela se levanta e vai levar o amor de Cristo, vai espalhar esse amor de Cristo, vai levar a igreja. E olha que a palavra de Deus, João, mais para frente um pouquinho, no verso 34 de João, capítulo 13, olha o mandamento que ele dá a mim e a você. Um novo mandamento dou a vocês. Qual é o mandamento, irmãos? Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar? Devem. Aqui fala assim, não, se você quiser amar, não vai funcionar, irmão. É um mandamento aqui de Cristo, da nova aliança, da graça. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Olha o verso 35, diz assim, deste modo todos saberão que são meus discípulos, mas mais uma vez, se vocês amarem uns aos outros. Se você não está conseguindo amar seu irmão, perdoar seu irmão, falta você aproximar mais de Deus. Quando você aproxima mais de Deus, vai chegar mais irmãos perto de você, e se você começar a derramar amor por eles, você vai viver esse poder da comunhão. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós somos membros uns dos outros. 1 Pedro capítulo 4 verso 9, para nós orarmos. Seja mutuamente hospitaleiro, sem o que, irmãos? Reclamação. Seja mutuamente hospitaleiros, receptivos, amáveis. Verso 10, olha o verso 10.
cada um exerça o dom que recebeu para servir a Deus, irmãos, servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus e suas múltiplas formas. Então o dom que Deus está te dando é para servir o irmão, servir a pessoa que está perto. Você sabe o que significa, irmãos? A palavra comunhão em grego, vida compartilhada. Você tem compartilhado aquilo que Deus tem feito na sua vida? Ah, pastor, mas eu não posso falar nada da minha vida. Vai que a pessoa lança uma maldição e algo vai acontecer de errado na minha vida. Se você crer no Senhor, irmão, você está lançando ali, mostrando que a sua vida é transformada, sua vida foi libertada, seu casamento foi restaurado, a sua vida financeira, você está anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho. E você precisa entender que vida compartilhada é viver comunhão, é viver a força da igreja. Uma casa de